Olá, tudo bem? Aqui é o Ed, vou falar um pouquinho sobre o Ernest Hemingway. O Ernest Hemingway, he was an American author and journalist. Ele foi um autor e jornalista americano. Ele nasceu em 1899, 1961, então, ó, 60 anos certinho, né? Having participated in World War I as an ambulance driver, in World War II as a war correspondent, he is remembered both for his economical style and for his personal adventures. Some of his famous works include A Farewell to Arms and The Old Man and the Sea, 1952, which took him less than a year to write. He received the Nobel Prize in 1954. Então, ele trabalhou como motorista de ambulância na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, e como correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial. Ele é lembrado pelo seu estilo econômico e pelas suas aventuras pessoais. Um dos obras famosas é o Farewell to Arms, em português deve ter ficado Homem Deus das Armas, e Old Man and the Sea, O Velho e o Mar, que dizem que levou menos de um ano para escrever. Eu sempre acho que essa coisa de levar menos de um ano para escrever é uma bobagem, porque às vezes você tem a vida inteira, você tem aquela coisa na tua cabeça, você tem aquela obra na sua cabeça e aí você tem essa, sei lá, você tem a ideia e você nunca coloca em prática, pelo menos comigo assim, né? Eu acho que pode acontecer isso. E ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Então, se vocês procurarem lá no IMDb, não sei se vocês já ouviram falar do IMDb, mas o IMDb é o Internet Movie Database, né? Ele vai falar, ele às vezes ele vai falar de um autor, ele fala do autor, trilha sonora, tudo aqui. Então, olha só, ele fala do Hemingway, e aí tem o Hemingway ele como personagem, né? Então tem aqui, tem a biografia, né, também, e aí tem o que ele escreveu, né? Então tem aqui os contos dele, que viraram filme. Então tudo isso aqui já virou filme, já virou seriado. Então olha só, ele fez bastante coisa. Também é legal vocês verem aí. Então ele apareceu também em, em outras, ele aparece também em outras obras aí. Tem muita coisa adaptada dele, né? Mas aí, o que tem um filme interessante, vou tentar achar para vocês aqui. Tem esse filme aqui que é com a Sandra Bullock e o Chris O'Donnell, que chama, em português acho que ficou No Amor e na Guerra, né? E conta a história, na verdade não sei se é spoiler ou não, né? Mas é a história do Hemingway, quando ele conheceu aqui essa enfermeira, né? Então, é um romancezinho aí. Pode ser que tiveram algumas mudanças aí a biografia aqui. É um filme um pouquinho antigo, 96, mas é interessante aí. Se você quiser assistir aí com a sua namorada, seu namorado, é um filme românticozinho para vocês assistirem aí e ficarem um pouquinho tristes depois. Não sei porquê. Mas não é um querido John, não. É querido, revoltado, sei lá. Mas aí também é bom que ele desconstrói um pouco essa coisa da genialidade do Hemingway, assim, que a obra dele é muito legal, mas tem coisa que ele faz que ele foi meio chato, né? Vamos ler agora um trechinho do Old Man and the Sea, e aí prestar um pouquinho atenção aí, né? Eu sempre recomendo para vocês, quando vocês quiserem fazer leitura do livro, acompanhar também, tentar achar uns audiobooks que é, que é interessante, porque aí vocês pegam o audiobook e aí vocês conseguem ouvir a pessoa falando. Eu, por exemplo, para conseguir ler o Game of Thrones, o que eu fiz? Eu peguei o livro, né? Peguei o livro e aí
eu alternava entre o livro, às vezes eu lia um capítulo, às vezes eu ouvia um capítulo, né? E eu consegui terminar o livro mais rápido, porque eu precisava fazer uma outra coisa, aí eu pegava e ouvia um capítulo do livro. Então dá para vocês alternarem aí. Tem bastante audiolivros, assim. Tem audiolivros em português, inclusive, então você pode ouvir um pedaço do livro em português, um capítulo em português, aí depois você ouve em inglês. São algumas estratégias que você pode usar para melhorar a sua leitura e melhorar até o seu listening, aí, melhorar a maneira como você ouve. São algumas sugestões aí que eu faço para vocês. Né? Às vezes você tem aquele livro que você está querendo ler, né? E aí você fala, será que eu consigo ler ele em inglês? Você pode ouvi-lo em português enquanto você lê em inglês. Você pode ver de várias maneiras isso. Vamos ver agora? Então eu vou passar agora para vocês esse pedaço aqui do livro. Vamos lá. Then 5. Reading. The Old Man and the Sea. Summary. This is the story of Santiago, an aging fisherman. One day, after 84 days of bad luck, Santiago decides to sail far out to sea in search of a big fish. This time, he goes alone. The boy, who is his best friend, can't go away with him. Later that day, his luck turns, and he hooks a giant marlin. For 2 days and 2 nights, the fish pulls the old man further out to sea. The fish never changed his course all that day. Santiago looked behind him and saw that no land was visible. I have no cramps and I feel strong, he thought. I wish I could see him once to know what I have against me. It was cold after the sun went down. He could feel the strength of the fish through the line he held across his shoulders. They were moving more slowly now, and the glow of Havana was not so strong. We must be going to the eastward, he thought. Then he said aloud, I wish I had the boy here to help me and to see this. Then he began to think about the great fish that he had hooked. He is wonderful and strange, and who knows how old he is, he told himself. But he cannot know that it is only one man against him, nor that it is an old man. Oh, I had better remember to eat the tuna in order to keep strong. I must remember, he said to himself. No one should be alone in their old age, he thought, but it is unavoidable. It was very cold now, in the time before daylight, and the old man pushed against the wood to be warm. Fish, he said softly, aloud, I'll stay with you until I am dead. You'll stay with me too, I suppose, the old man thought, and he waited for it to be light. Então, é bem poético aí, né, do Hemingway. Está adaptado isso aqui, tá? Então, é legal vocês darem uma olhada no original. Então, vamos lá, vamos ver sobre o que o texto está falando, né? Quando a gente está falando de texto literário, né, aí tem algumas perguntinhas aí que vocês podem responder, né? Sobre quem está falando, né? A voz é o Santiago, os pensamentos, é a voz do menino, é o pensamento do peixe, é o narrador, né? Quem que está falando aqui, né? Aí a pergunta é, o autor separa os pensamentos do Santiago de outras frases do texto? Como? What about Santiago said out loud, separate from the text? O que o de Santiago fala alto, separado do texto? E aí tem as perguntas baseadas no texto. Santiago, ele control the fish with the strength of his arm, ele controlou o peixe com a força dos braços, ou ele foi carregado longe da terra pelo peixe? Aí na frase, I wish I could see once to know what I have against me. Então eu queria tê-lo visto uma vez para saber contra o que eu estou. A gente vai falar que ele já viu o peixe ou ele não viu o peixe, né? Aí tem as perguntinhas aqui, verdadeiro ou falso. Santiago tinha certeza sobre a localização. Santiago queria que o menino estivesse lá com ele. Santiago admirava e respeitava o peixe. Santiago sabia a idade do peixe. Então tem verdadeiro ou falso aqui.
Então, vamos lá para o texto. Aqui você tem essa história de Santiago, um pescador envelhecendo. Um dia, depois de 84 dias de má sorte, Santiago decide velejar longe no mar e buscar um peixe grande. Dessa vez ele vai sozinho. O menino, que é o seu melhor amigo, não pode ir com ele. Então, mais tarde naquele dia, a sorte dele muda e ele consegue aí um Giant Marlin. Então, Marlin, pelo contexto aí, né? A gente consegue entender que Marlin é um peixe. Né? Em português é Marlin azul também, não vai mudar muita coisa na nossa vida, por isso que não tem nem a tradução lá embaixo. É um tipo de peixe, tá? Aí vocês podem pesquisar aí, Google Imagens aqui. Olha lá, vou colocar aqui imagens de Marlin. Aqui é esse peixe aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Share Marlin. Marlin é esse peixe aqui, tá? Né, não sei se pode chamar de peixe-espada, né? Mas é isso, é esse peixe. Então ele pesca um peixe-espada. Um peixe gigante. Por 2 dias e 2 noites, o peixe puxa o velho mais longe do mar. Corner the sea. O peixe nunca mudou o curso daquele dia. Santiago olhou atrás dele e viu que não tinha mais terra visível. Ele não tinha câimbras e sentiu forte. Ele pensou, porque eu queria que eu pudesse vê-lo mais uma vez para saber o que ele tem contra mim. Era frio e o sol baixou. Ele poderia sentir a força do peixe pela linha e aquele que ele segurava nos seus ombros. They were moving more slowly now. Eles estavam movendo mais devagar agora. E o brilho de Havana não era tão forte. Olha, Havana, onde será que se passa a história, né? He must be going the eastward. Ele estava indo para o oeste. O leste, ele pensou. Então ele disse alto, eu queria que o menino estivesse aqui para me ajudar e para ver isso. Então ele começou a pensar sobre o grande peixe que ele pegou, que eu tinha fisgado. Ele é maravilhoso, estranho, e quem sabe qual a idade dele, ele pensou. Mas ele não pode saber que é só um homem contra ele e nem que é um homem velho. I had better remember to eat the tuna. Deveria ter lembrado de comer atum para continuar forte. Eu tenho que lembrar, ele falou para ele mesmo. Ninguém poderia estar sozinho na idade dele, né? Naquela idade avançada, ele pensou. Mas isso é unavoidable, inevitável. It was very cold now, estava muito frio na hora antes da luz do dia e o homem pushed against the wood to be warm. Ele ele empurrou se pressionou contra a madeira para ficar quente. Fish, peixe, ele disse suavemente alto. Eu vou ficar com você até eu morrer. Ele vai ficar comigo também, eu acho. E o velho pensou e ele esperou para ficar claro. Então aí agora, se ele pescou ou não peixe, vocês têm que ler o livro, né, ou assistir ao filme, mas preferencialmente ler o livro do Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. E aí vocês podem responder essas perguntinhas aqui. Vou colocar aqui essas perguntas para vocês, que é interessante aí para conhecer. Tem uma coisa legal para vocês pensarem sobre o Hemingway, né? Que o Hemingway ele não é um autor romântico, né? Essa fase aqui o romantismo já tinha acabado, né? Mas ele tem quase uma intertextualidade com o Moby Dick, né? Que é aquela busca pela baleia. Lógico, baleia não é peixe, né? Mas vamos dizer que essa coisa do mar aí, que é que a gente chama aí de dark romanticism, que essa corrente literária não tem em português, né? Não tem na língua portuguesa, mas na língua inglesa existia uma fase da literatura que eles chamavam de dark romanticism, que é a do Moby Dick. Que o que acontece? Nesse romantismo dark, né, esse romantismo sombrio, a natureza ela não é uma coisa contemplativa,
Não é que nem no português que vocês veem lá no Guarani, que o índio é lindo, que a natureza é linda, que tudo é lindo, né? Quando vocês veem lá no romantismo, né, que tem a fala da natureza, principalmente no romantismo no Brasil, que sempre fala da beleza da natureza e tal. O Dark Romanticism, só que é do Moby Dick, a natureza ela é misteriosa, ela é sombria, ela tem muitos mistérios e tal. Aqui a gente não pode dizer que o Hemingway faz parte ali do Dark Romanticism, mas ele tem alguma coisa ali em comum, né? A gente pode ver também um pouquinho de prosa poética, né? Que você tem o personagem que ele tá lá com o peixe, mas aí ele tem aquele diálogo interno, e aí ele fala do peixe, ele conversa com o peixe é velho, eu sou peixe. Então, tem essas transferências aí que você pode pensar também. Então, é uma das coisas aí sobre o Old Man and the Sea. Um outro aspecto legal aí que a gente pode pensar sobre o Old Man and the Sea é a questão da velhice, né? E aí, será que interferiu? Será que o Hemingway ele também era idoso quando ele escreveu The Old Man and the Sea? Será que isso influenciou? Na análise da literatura, a gente não pensa muito nisso, tá? A gente pensa só na obra, analisa só a obra aí. Mas eu sempre acho interessante pensar porque a gente consegue acabar sabendo aí o que ele estava pensando. Uma coisa engraçada do Hemingway é que ele aparece no gibi do Wolverine também, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Hemingway, X-Men, Wolverine. No gibi, ele é amigo do Wolverine. E o Wolverine ele fala que o Hemingway é um dos poucos escritores que não tem frescura. Então, meu Deus. Então aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então ele aparece no gibi do Wolverine algumas vezes. Ó. Então ele tem uma história que eles são amigos aqui. Aí que é o nome da história é Por Quem os Sinos Dobram, que tem a ver aí, que é o nome de um livro do Wolverine, né? Então tem todas essas referências aí, né, da história do Wolverine 35 a 37 de 1991. Quem quiser eu passo o link para vocês depois. É isso aí. Até mais, gente. Até mais. Falta pouquinho aí. Faltam 2 tópicos para acabar a gramática do terceiro ano. E é isso. Até mais.